Eu acho que o São Paulo foi mal escalado. Tá? Quando você coloca o Ferreirinha e o Nicão pelos lados, São Paulo joga com 2-3-1, Pablo Maia e Alisson os volantes, Ferreirinha do lado esquerdo, Nicão do lado direito, Luciano por dentro, Calleri adiantado. Você perde muito de ambos os lados. O Ferreirinha, desde quando chegou ao São Paulo... Torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo. Vamos ver aqui a mídia esportiva repercutindo esse empate do São Paulo contra o RB Bragantino. São Paulo virou a partida, mas no finalzinho ali, num vacilo, tomou o gol de empate do RB Bragantino. E o torcedor lamenta, né? Esse empate aí poderia ter saído com uma vitória por pouco mesmo. O Calleri virou o jogo ali num golaço. Eric entrando muito bem, o destaque, né, da partida, entrando muito bem, mudando o jogo. Vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando dessa partida aí, desse jogo do São Paulo. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. A gente já tem, inclusive, mais um grande craque conosco, Mendel Bidlovski, que acompanhou tudo lá no Morumbi e já chega aqui ao nosso Sport Center trazendo as primeiras informações. O Mendel tá ali de olho na movimentação. Beijão, Mendel, bem-vindo. Beijo, boa noite, Gláucia, Birner, Silas, boa noite a todos. Estou aqui na parte interna do estádio do Morumbi, já na zona mista, esperando os personagens depois desse empate. São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. O São Paulo com muitos desfalques. O técnico Thiago Carpini aí montando um time diferente da derrota contra o Santos, colocando Ferreirinha, colocando o Nicão. O São Paulo que vinha de 2 derrotas, agora está a 3 jogos sem vencer, com esse empate com o Red Bull Bragantino. O Bragantino também com jogadores poupados, pensando na estreia na Conmebol Libertadores na próxima terça-feira, um time diferente do técnico Caixinha. E o São Paulo começou pressionando, mas aí levou um gol logo no começo da partida do Thiago Borbas. O São Paulo ficou tentando, pressionando, tentando fazer o gol de empate, conseguiu só no final da segunda etapa, depois da entrada de alguns jogadores. O Eric entrou muito bem na partida, empatou o jogo e depois o Eric tocou para o Calleri fazer o gol da virada do São Paulo. Parecia uma virada, o São Paulo parecia garantir uma vitória, mas aí o Red Bull Bragantino seguiu vivo no jogo e conseguiu empatar no finalzinho com o La Quintana nos acréscimos, conseguindo esse empate no final. Empate que não deixou o técnico Pedro Caixinha satisfeito. A gente está aqui nessa parte interna e a gente pôde ouvir na saída do campo Pedro Caixinha muito exaltado, gritando, pelo que a gente pôde entender ali, reclamando muito dos jogadores que poderiam ter finalizado a partida, garantido essa vitória, sofreram a virada e aí tiveram que buscar o empate. Realmente muito exaltado Pedro Caixinha na saída de campo. O Thiago Carpini também comemorou bastante a virada, a torcida do São Paulo também, mas aí acabou no final o Red Bull Bragantino empatando o jogo. Nicão foi um personagem da partida também pela torcida do São Paulo. Hoje a gente teve aqui 44.756 torcedores. Torcida do São Paulo reclamando bastante do Nicão durante a partida, alguns contra-ataques que ele acabou passando para trás, torcida pegando no pé dele, vaiando o Nicão, e principalmente quando ele foi substituído. As 2 substituições não agradaram muito a torcida do São Paulo, a saída do Luciano e a saída do Nicão, torcedor reclamando bastante do Nicão, da participação do Nicão no jogo. São Paulo, então, com esse empate, agora enfrenta o Guarani na próxima rodada, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. E tem também esses 2 lances das 2 expulsões na partida. O Elinho, que fez uma falta, levou cartão amarelo e depois, por reclamação, foi expulso. Desfalca o Red Bull Bragantino na próxima partida do Campeonato Paulista. E o Arboleda, que depois da revisão do VAR, ele que fez uma falta ali na entrada da área, também foi expulso, também desfalca o São Paulo nessa partida contra o Guarani. Destaque positivo do São Paulo no jogo, o goleiro Rafael, que por várias vezes salvou o São Paulo nesta partida. Então é isso. Empate aqui no estádio do Morumbi, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. Daqui a pouco a gente volta aqui com os personagens depois desse jogo no Morumbi.
Combinado. Mendel, estamos contigo aí, os personagens chegando, só chamar a passagem livre no nosso Sport Center para a gente seguir aí no Repercute contigo, direto do Morumbi, deste empate entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Para a gente começar o nosso papo, o Mendel pontuou, né? O São Paulo veio com as suas modificações e esse Bragantino com um time reserva, porque na terça-feira já entra em campo aquela fase que a gente chama de pré-Libertadores, joga na Colômbia com o Rio Negro Águilas. Primeira partida e de volta, depois a volta já na próxima semana, no dia 27 também. Então, por isso que o Caixinha entra com esse time totalmente alternativo, pensando nessa Libertadores, nessa primeira partida aí dessa pré-Libertadores. Mas mesmo assim, quem esperava até uma certa facilidade por conta disso, São Paulo encontrou um Red Bull bem competitivo, né, Birna? Eu acho que o São Paulo foi mal escalado. Tá? Quando você coloca o Ferreirinha e o Nicão pelos lados, São Paulo joga 2-3-1, Pablo Maia e Alisson os volantes, Ferreirinha do lado esquerdo, Nicão do lado direito, Luciano por dentro, Calleri adiantado. Você perde muito de ambos os lados. O Ferreirinha, desde quando chegou ao São Paulo, e qualquer avaliação que você fizer, definitiva agora, ela é prematura, ela é injusta com o atleta, mas até o momento ele não justificou a contratação. O futebol dele está muito aquém do que o São Paulo precisa. Talvez se adapte, talvez melhore, jogador de 26 anos de idade. Ele já oscilou muito também na carreira, né? Mesmo no Sim, tempos de Grêmio. sim, ou talvez quando o São Paulo tiver todos os jogadores à disposição, se ele pudesse ser mesmo uma boa alternativa para momentos de jogo, perfeito. O jogador não precisa chegar e ser o grande jogador da história do clube, até porque o momento do futebol é outro. O Nicão do outro lado, mas o Ferreirinha corre muito, o Ferreirinha luta muito. Quando a torcida do São Paulo reclama do Nicão, eu sou capaz de entender. Eu acho o Nicão com o pé, com o trato de bola mais capaz do trato de bola do que o Ferreirinha. Mas o Nicão, falta aquilo que fez o São Paulo ser campeão ano passado. A intensidade, o jogo pegado, né? O jogo de pressionar, o jogo de ajudar o lateral, de marcar muito. Então, o time não foi bem escalado ou uma outra possibilidade que a gente tem que cogitar é o campeonato estadual. Os dois principais objetivos do São Paulo até agora foram conquistados, que eram quebrar o tabu e Itaquera e ganhar a Supercopa. E o treinador está dando chance para os jogadores, né, na ausência. Eu não sei exatamente qual é a ideia do Carpini para poder afirmar aqui se é mais a ideia de dar oportunidade para os jogadores ou de simplesmente colocar qual ele achou que era o time mais capaz de vencer o Bragantino. Se era a segunda opção, ele errou. Se é a primeira, eu acho que faz parte do show. Porque eu acho que o Eric, a gente fala disso depois, mais jogador que o Ferreirinha. Só que o Ferreirinha está acostumado a jogar no Grêmio, time grande, o Eric no Ceará. Tem pressão, não como no São Paulo. Tem que ver como se adapta, né? O Galopo, tecnicamente, é um jogador também mais pronto para isso. Então, a gente precisa entender qual é a construção do São Paulo. Eu sei que o São Paulo não jogou bem. Não jogou bem. Se tivesse vencido por 2-1, não teria jogado bem da mesma forma. Vou explicar isso aqui ao longo do Sport Center, porque já me estendi muito aqui na abertura. Contra o Bragantino, que poderia ter resolvido o jogo, mas aí também é o time reserva e eu entendo se a cabeça estiver na terça-feira, o Bragantino tinha que poupar. Ele tinha muito mais a perder hoje do que o São Paulo, mesmo o São Paulo jogando em casa e vindo de 2 derrotas. Eu acho que faz todo sentido pro lado do Bragantino, né? Tá bem no seu grupo no Campeonato Paulista, é óbvio que essa Libertadores chegar à fase de grupos faz muito sentido e, enfim, né, para calendário e tudo mais da equipe, então eu acho que isso é um acerto. O Botafogo vai ter que fazer coisa semelhante amanhã em um clássico contra o Vasco. Exato. O Botafogo também tem a pré-Libertadores no meio de semana, né? Jogar na então altitude. Tem muita coisa para ser vista. Na tela aí pra gente, ó, tem os números do São Paulo, aliás, do Carpini, né? Desde a sua estreia como treinador do São Paulo. São 3 jogos sem vencer com o empate de hoje. Então são 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, o aproveitamento de 55,6%, 12 gols marcados para 8 sofridos e o título da Supercopa do Brasil. E hoje esse 2-2 em casa com o Braga. Agora, Silas, o Birner levanta essas duas hipóteses. Eu vou mais nessa mesmo dele fazer esses testes, dele entender um pouco mais essa equipe. Porque o Carpini começa esse trabalho no São Paulo e já de cara ele tem um clássico com essa questão de tabu e a gente sabe o quanto isso também pesava para o São Paulino. Vai para uma Supercopa diante de um Palmeiras com esse trabalho que dispensa que a gente descreva aqui, discorra aqui. Então, assim, eu acho que agora ele consegue
tentar manejar as coisas, ver mais o que ele tem de possibilidades. Ele teve que ser um pouco mais, quando chega ali, conservador, não sei se é essa a palavra, até para deixar que São Paulo também caminhasse aquele trabalho que já estava tão bem estruturado, né? Eu acredito que dá para a gente ver por essa ótica. O Birner levantou uma bola muito legal quando ele fala a questão de o Paulista conquista 2 resultados importantes, o do jogo contra o Corinthians, a quebra do tabu, e a vitória contra o Palmeiras. Foi nos pênaltis, mas foi uma vitória importante. Então, sob esse aspecto, eu acho legal ele estar observando os jogadores. Ele perde o Moreira, que estava muito bem, tem que colocar o Bobadilha ali, que ainda não entrosou, Rafinha, Igor Vinícius, ou seja, a lateral direita ali está na lateral esquerda. É o Michel Araújo e o Wellington. Ainda o Wellington faz uma jogada errada contra a Ponte Preta lá em Campinas, depois comete o pênalti contra o Santos. Então, isso traz insegurança, porque estava para ir embora, estava para ficar. 2 treinadores, um já consolidado aqui no futebol brasileiro, que é o Caixinha, e o outro começando a sua história num time grande, sem Lucas Moura, que é um jogador fundamental. Agora, para mim, eu acho que ele precisa tomar algumas decisões. Em que sentido? Contratou o Luiz Gustavo, e aí? Vai dar minutagem para ele? Vai dar ritmo para ele? Se é o Paulista e se a ideia é essa, bota para jogar. Concordo. Coloca o Luiz Gustavo para jogar, para não ficar perdendo tempo. No jogo contra o Santos, ele começa com Juan e Caleri. Quando entra o Ferreirinha no segundo tempo, melhora o time. O Eric também entra no segundo tempo. O Ferreirinha já de entrada no segundo tempo já começa a ter mais a bola. O Eric, com 15 minutos do primeiro tempo, começa a participar, ou seja, o lado esquerdo começou a participar mais rápido, o lado direito demorou um pouco. Com o Galopo e o Juan, é bola no pé e toque de bola. Com o Eric já e o Ferreirinha, já é encarar e um pouco mais de velocidade. Então eu acho que sob esse aspecto, ele tem que definir o que ele quer fazer. Um erro do Pablo Maia, que para mim é um dos melhores, é indiscutível titular ali no meio campo. Também acho. Mas um erro dele, que dá aquela bola curta pro Arboleda, poderia ter atrasado a bola pro Rafael. Ou seja, então assim, é um momento que também por um ângulo, né, Glau e Birner, não é só o São Paulo que está sofrendo isso. Ainda é a falta de ritmo, ainda é a falta de entrosamento. Os 2 times estão com um elenco bom, mas o Bragantino parece que sofre menos, porque parece que tem menos responsabilidade do que o São Paulo com um elenco alternativo, ou com o segundo time, que foi o que aconteceu hoje, praticamente com as 2 equipes. O São Paulo forçado, né, pelas lesões, o Caixinha não. O Caixinha porque tem um jogo, o Bragantino tem um jogo importante agora e tinha que abrir mão desse jogo mesmo, que acabou saindo. Eu diria que o empate para o Bragantino aqui foi uma vitória, né? E tendo em vista esse jogo da Libertadores, que já é na terça-feira. E o Mender ainda disse que o Caixinha não gostou, não, que viu essa possibilidade, foi, né, com os seus jogadores que ele ficou bravo, né? Sim, claro, né? Porque ele teve essa possibilidade de sair com a vitória. E o Bragantino tem sido um visitante muito incômodo nesse Paulista, né? Tinha uma campanha 100% até então como visitante. Os números na tela pra gente dessa partida, posse de bola 60-40, passes certos 356-223, finalizações 17-10, finalizações certas 4-7 e grandes chances 3-2 e cruzamentos 37 contra 15. A questão são as finalizações certas, elas não são especificamente porque o time reserva do Bragantino tem jogadores com mais qualidade para finalização que o São Paulo. Tem a ver com o local em que o jogador finaliza, em qual condição. Sim. Marcado ou não marcado, mais próximo do gol ou mais longe do gol. Porque a construção do Bragantino foi uma construção mais bem executada que a do São Paulo. E essa, para mim, é a grande questão. Porque o São Paulo, ano passado, joga muito bem com o Nestor do lado esquerdo, fazendo a linha, o Lucas por dentro e o Wellington Rato na direita. Ele não tem o Wellington Rato no jogo de hoje, que é um jogador que participa muito da marcação e da construção. Mas se você for prestar bastante atenção, nenhum deles são atacantes de velocidade. E uma coisa que ajudava muito o São Paulo é que o São Paulo conseguia fazer muita aproximação do Caleri, que é muito bom no pivô. Então a bola chegava no Caleri ou na área, ou na entrada da área, aproximava, o Caleri arredonda, e aí também tem muita ultrapassagem do Alisson, ajudando na construção, o Pablo Maia chegando de frente para finalizar. Hoje o São Paulo, com o Ferreirinha e com o Nicão, o Caleri é obrigado a sair da área para receber, fazer esse pivô muito longe da área, a bola não chega na área, no Caleri, o Alisson não consegue fazer a ultrapassagem, é praticamente uma desconstrução do que o time com o Dorival fazia de melhor quando tinha a bola. E aí tem uma outra questão que segue disso. O Morumbi tem ficado muito cheio.
A torcida do São Paulo participa muito, canta muito. Quando você tem um time o tempo inteiro em cima do adversário, lutando com intensidade, recuperando a bola no campo de ataque, ou jogando de um jeito como se o torcedor estivesse jogando em campo, você cria um ambiente muito difícil para o adversário. É como se o jogo fosse ficando cada vez mais incômodo para quem se enfrenta. Você vai criando volume, e você vai colocando o adversário no corner, né? Se você não usa essas coisas, essa aproximação, você perde esse trunfo. Você vai ter, obviamente, o estádio a seu favor, a torcida vai estar ao seu favor, mas o jogo fica menos desconfortável para o adversário. Isso tem acontecido com o São Paulo. E aí, tem uma questão que a gente tem que lembrar. Quando ele começa a temporada, ele começa com o Lucas na esquerda, Nestor está machucado, e o Luciano por dentro. Eu gosto muito do Luciano, não está jogando bem, mas eu gosto muito do Luciano. Deve ser muito chato enfrentar o Luciano. Mas você sacrificar o Lucas para ir jogar para o lado, para fazer parede de lateral, para deixar o Luciano solto, eu não concordo. Eu não concordo. O Lucas é o jogador do meio. Vale até você perder um pouco de técnica, de capacidade de construção, porque o Lucas e o Luciano são jogadores muito técnicos. Vale você perder a técnica do Luciano para ter um cara que marca mais na esquerda, que vai construir também, mas que vai ajudar mais o lateral para deixar o Lucas solto, do que você ter essa formação. E essa foi a grande mudança que o Carpini fez desde o início, que tem que se provar que funciona. Só que o Lucas machucou. Né? E aí ele começou, já jogou com o Nicão do lado esquerdo, né? Ele tem insistido com esse atacante do lado esquerdo. E eu fico pensando, se até agora, no estadual, não rendeu um acréscimo na parte financeira, porque ele perdeu todas as outras coisas que eu falei, inclusive quando o Elton Rato estava jogando, inclusive com o Luciano por dentro, por que da insistência? Por que não, vou dar um exemplo, não estou dizendo que funciona, mas por que não jogar com o Alisson aberto do lado esquerdo, que marca muito, pressiona a saída de bola, e botar o Luiz Gustavo fazer uma dupla com o Pablo Maia, eventualmente? É preciso fazer outros tipos de testes. Eu acho a construção do São Paulo, por enquanto, eu não posso dizer que ela é errada, nem que ela é certa, mas ela é discutível. Discutível que a gente tem que discutir. As possibilidades que ele tem. Isso, e se ele tem tomado as melhores decisões, né? Até porque ele chegou no elenco vencedor, é um técnico que não tem ainda o tamanho para ser técnico do São Paulo, pode adquirir ao longo da carreira, ele sabe disso, né? Ele tem que lidar com jogadores campeões, tem as questões do ambiente. No São Paulo o ambiente é muito bom, isso é muito favorável a ele, então ele tem que tomar cuidado para que esse ambiente continue bom. Então, até agora, eu diria que a construção feita do São Paulo para a temporada, porque o que importa vai ser a Libertadores, também importante vai ser o Campeonato Brasileiro, tem que classificar na Copa do Brasil via Campeonato Estadual, então é importante por isso chegar no mata-mata e conseguir chegar na Copa do Brasil, mas eu acho que a construção, por enquanto, ela é razoável. Ela é muito discutível. Eu tenho muita curiosidade para saber o que ele vai fazer quando o Lucas voltar. Quando o Rodrigo Nestor voltar, ele vai ter o Nestor de novo do lado esquerdo? Porque é outra característica. Nestor é diferente do Nicão, razoavelmente, é muito diferente do Ferreirinha, é muito diferente do Lucas, que ele tem jogado com o Atlético, que faz outra coisa do lado esquerdo. Então, são coisas que eu queria entender, eu até gostaria de questioná-lo, mas a gente, infelizmente, hoje não vai nos treinos, né? Não pode entrar no CT, tem muita dificuldade de fazer essas perguntas para entender as ideias do técnico. Lá. Tá aí, galera, o pessoal repercutindo, o pessoal da ESPN Brasil, né, repercutindo esse empate do São Paulo contra o RB Bragantino. Por pouco o São Paulo não sai com a vitória. Se tivesse tido um pouco mais de calma ali, segurado um pouco mais a bola, não teria tomado esse gol no finalzinho da partida, né, na reta final mesmo. Um vacilo do São Paulo. Ponto positivo, Eric entrando muito bem, mudando o jogo para o São Paulo, jogou bem demais, está merecendo ser titular. Concordo com o Birner, não entendo, né, por que insistir tanto no Ferreirinha, tá certo, que chegou há pouco tempo, não dá para a gente tirar, né, conclusões do Ferreirinha, jogou muito pouco ainda com a camisa do São Paulo, mas o Eric, na última partida mesmo, ele entrou bem, e hoje, mais uma vez, jogando, entrou muito bem, né, fazendo um gol, Caleri fazendo um golaço. Uma pena, né, ter deixado escapar essa vitória, ia ser uma baita virada do São Paulo. Destacar aqui mais uma vez também a torcida do São Paulo, parabéns para todos os torcedores, mais de 40 mil presentes no Morumbi hoje, nessa partida contra o RB Bragantino. O torcedor do São Paulo está de parabéns, né, sempre presente, lotando em grande número quando o São Paulo está jogando em casa. Então parabéns, né, a todos os torcedores do São Paulo. O Carpini ainda está meio perdido, né, não achou o time ideal. São Paulo sofrendo muito também ali com as questões ali, muitos jogadores no departamento médico. A arbitragem também hoje muito contestada, a expulsão do Arboleda ali, na minha opinião não era para ser expulso, mas fica aí, né, a chateação por parte dos torcedores, né, por conta desse vacilo. O São Paulo poderia ter segurado esse resultado se tivesse tido um pouco mais de calma ali, tocado mais a bola.
infelizmente deixou escapar. Mas o importante é que o time mostrou ali um poder de reação no final, conseguiu até virar o jogo, mas o RB Bragantino empatou no finalzinho. É levantar a cabeça, continuar trabalhando para a sequência dos próximos jogos. Acredito que na próxima rodada o São Paulo vai sim buscar uma vitória, né? Quem sabe uma boa vitória. Jogou melhor hoje, o jogo foi melhor do que o jogo contra o Santos, até porque aquele jogo contra o Santos, um jogo muito parado ali, muito pegado. Hoje foi um jogo um pouco melhor, mas o São Paulo não teve aquela grande atuação. Os torcedores aí, eu estava vendo nas redes sociais, né, criticando bastante o desempenho do time. Luciano também, mais uma partida apagado, mas é trabalhar. A única coisa é trabalhar e se preparar para a sequência dos próximos jogos, corrigir aí algumas coisas, e o Carpini com certeza vai corrigir nessas coisas aí para a sequência e para a próxima rodada. Passando esse domingo, no outro, São Paulo volta a jogar. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera, e até o próximo vídeo.